Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Estamos iniciando a resenha do cooperativismo e agronegócio, uma produção da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias de Santa Catarina. Veja então os destaques do programa de hoje. A primeira cooperativa de crédito de Santa Catarina comemora 89 anos. No quadro Temática, o diretor executivo da FECOAGRO comenta sobre ignorância somada à safadeza. Para garantir a produção de pinhão, técnicos fazem enxertia do pinheiro brasileiro. No quadro Relembrando, o SESC divulga resultados de 2019 durante a pandemia. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob. Somos feitos de valores. Fertilizantes FECOAGRO. O adubo do cooperativismo catarinense. E Sescope Nacional. Somos Coop em Santa Catarina. A primeira cooperativa de crédito de Santa Catarina está de aniversário. É o Sicoob Cred Itapiranga, fundado há 89 anos. Veja uma entrevista especial do programa Estado de Excelência, que conta na TV um pouco desta história, na sua primeira parte. Lá no extremo oeste, na bela e próspera Itapiranga, onde nasceu a primeira Oktoberfest do Brasil, nasceu também a primeira cooperativa de crédito do estado. Foi o Sicoob Cred Itapiranga, filiado ao Sicoob Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, fundado no dia 21 de outubro de 1932. Mas essa história começou bem antes. Acompanhe. A história da nossa cooperativa começa lá em 1902. O padre Theodor Amstadt, padre alemão, jesuíta, ele veio para o Brasil, se sediou lá na cidade de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, e veio com a ideia de desenvolver as comunidades locais, né, através do cooperativismo de crédito. E ele fundou a primeira cooperativa das Américas, lá na cidade de Nova Petrópolis, em 1902. E nós temos uma ligação muito profunda com ele, porque o nosso movimento, a nossa cooperativa, ela emana, né, dessa ideia dele, né? E lá em 1912, foi constituída a Sociedade União Popular, lá de Nova Petrópolis, a Volksverein, que era uma colonizadora, e em 1926, em fevereiro de 1926, se reuniram lá os jesuítas com a colonizadora com o desafio de fundar uma colônia nova, né, de alemães católicos. E aí foram procurar uma área no Rio Grande do Sul e não acharam. E atravessaram o Rio Uruguai e vieram aqui na colônia Porto Novo, acharam uma área aqui de mata ainda, né? E compraram essa área e fundaram aqui a colônia Porto Novo. E em 1926 ainda, em abril, fizeram a primeira missa e estava fundada a colônia Porto Novo, só que aí os lotes foram começando a serem vendidos, né? E a comunidade foi se desenvolvendo e aí começou a aparecer a necessidade de ter uma instituição financeira, porque não tinha por perto. É tudo longe, né? A mais próxima era Chapecó. E resolveram, então, criar aqui a Sparkasse. Em 1932, dia 21 de outubro de 1932, foi a data da fundação da nossa cooperativa, e a nossa cooperativa, ela está em atividade desde aquela data, talvez uma das únicas, né, no Brasil. Temática: análise das lideranças do agronegócio e do cooperativismo. Apoio Sescope, Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E nesta segunda-feira, o nosso diretor executivo da FECOAGRO Santa Catarina, Ivan Ramos, traz um tema pelo menos intrigante: ignorância mais safadeza. Vamos conferir. Existe um ditado popular que diz: ninguém nasce sabendo. Por outro lado, tem outro dizer que afirma que errar é humano, mas permanecer no erro é burrice.
O que assistimos recentemente em Brasília, na invasão e na depredação das instalações das entidades ligadas ao agronegócio, está muito mais para burrice do que ignorância por falta de conhecimento. Tanto para quem fez a depredação, como de quem organizou, mandou fazer ou apoiou a inconcebível invasão. O comportamento das pessoas que invadiram os escritórios da AproSoja e da Abramilho não é de quem quer propor alternativas de política econômica ao país. É a intenção de quem quer bagunçar e atingir um setor que já deu provas de sua importância e qualidade, não apenas no Brasil, mas também no exterior. Atacar os produtores rurais só porque são eficientes na sua atividade e estão mais alinhados com o atual governo do que os que se passaram, é não admitir que na democracia vale a vontade da maioria. Dizer que a soja não é produto de alimentação da população é ignorar que os subprodutos que esses grãos proporcionam são consumidos pela população de todas as classes econômicas. Até podemos entender que aquele público desqualificado é massa de manobra de políticos esquerdistas inconformados ou, quem sabe, desesperados, ainda vá lá. Mas atribuir a quem produz, quem garante alimentação a todos e honra a atividade econômica no país é falta de patriotismo e reconhecimento da realidade dos fatos. Os organizadores e estimuladores desse tipo de comportamento, o que, aliás, não é a primeira vez que acontece, ou já esqueceram da destruição dos pomares de laranja e dos equipamentos agrícolas no interior de São Paulo em 2019 e do sistema de irrigação da Bahia em 2017, entre outros? O tiro saiu pela culatra. Ninguém conseguiu nada o que pretendia naquelas ocasiões, a não ser um processo nas costas. Os mentores daquelas destruições perderam a noção e os políticos que os apoiaram ficaram na estrada. Portanto, está na hora dessa gente ser mais honesta consigo mesma, defendendo ideias e propostas e não querendo ganhar na força e na ignorância. Se não concordam com o atual governo, existe processo eleitoral democrático para manifestação e que pode ser trocado, mas com coerência e responsabilidade, e não querendo destruir o que já existe de positivo no meio rural. A livre manifestação é válida. O entendimento aos direitos das minorias também, mas com ordem e sem causar prejuízos aos outros, como tem acontecido nos episódios como esse de Brasília. A resposta que as pessoas de bem devem dar diante das barbaridades ocorridas recentemente nas instalações da AproSoja e da Abramilho em Brasília é não eleger esses possíveis candidatos que organizaram ou apoiaram os invasores. Aliás, não são apenas esses políticos que precisam ser alijados da política para o bem do país e de seu povo. Também os corruptos e oportunistas, de esquerda ou de direita, que assumem o poder e esquecem o interesse da maioria, olhando apenas seus privilégios e seu próprio umbigo. Com a palavra, o eleitor. E as eleições estão bem próximas. Então agora acompanhe os assuntos que vamos ter depois do intervalo comercial. Para garantir a produção de pinhão, técnicos fazem enxertia do pinheiro brasileiro. No quadro Relembrando, o SESC divulga resultados de 2019 durante a pandemia. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Cicobi, Fertilizantes Fecoagro e Sescope Nacional.
Tecnologia e inovação estão no DNA da FECOAGRO, seja na produção e distribuição de fertilizantes, na centralização de compras conjuntas, na divulgação e difusão do cooperativismo ou na operação de programas oficiais de interesse dos agricultores. São atuações permanentes buscando a rentabilidade e a sustentabilidade do agronegócio catarinense. A FECOAGRO é modelo de integração cooperativista no país. Praticamos e estimulamos a integração e a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Chegou o fertilizante com Algem, 100% de origem biológica vegetal, produzido com algas marinhas, contém mais de 70 nutrientes minerais e orgânicos de alto aproveitamento, potencializa a germinação da planta dando um poder de arranque muito maior e melhora as condições físicas, químicas e biológicas do solo. Aumente a produtividade de sua lavoura utilizando Nobre e Cooper Pasto com Algem. A nova tecnologia em adubo com um novo conceito e mais sustentável. Exclusividade FECOAGRO. No campo, tem coisas que o tempo não muda, mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoob faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoob, somos feitos de valores. Ele é nobre e é o máximo, porque seus grânulos são revestidos com uma solução biodegradável de micronutrientes, proporcionando nutrição completa para a planta. O Nobre Max garante uniformidade na aplicação, melhora o aproveitamento dos nutrientes, garantindo mais produtividade e renda. Nobre igual a você, máximo como sua lavoura. Nobre Max é um produto exclusivo da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. A FECOAGRO disponibiliza ao mercado de fertilizantes novas tecnologias de nutrição e proteção de grânulos. O Cooper N+, com 2 moléculas de proteção, reduz perdas por volatização e lixiviação, facilitando a sua aplicação e otimizando a absorção pelas plantas. Aumente o aproveitamento de nitrogênio na sua lavoura usando Ureia Cooper N+, um produto com mais proteção e de fácil manejo. Produtos exclusivos da FECOAGRO. Peça já na sua cooperativa. A Secretaria da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural está implantando o World Map para definir os passos a serem percorridos para o futuro da principal atividade de produção e exportação de Santa Catarina. Um programa criado em parceria com a Ceasa, Cidasc e Epagre e participação de universidades e iniciativa privada. Estão traçados os caminhos estratégicos da agricultura e da pesca para os próximos anos. É uma visão integrada ao desenvolvimento econômico com sustentabilidade e investimento permanente em tecnologia. O World Map preconiza o fortalecimento do agronegócio em Santa Catarina. Saiba mais em agricultura.sc.gov.br. As notícias do agronegócio e do cooperativismo de Santa Catarina estão em todas as mídias. Veja no site www.fecoagro.coop.br uma variedade de informações de interesse do homem do campo. Diariamente tem notícias do cooperativismo, informações do mercado agrícola, tem comentários, tem os vídeos da FECOAGRO, acesso aos sites das cooperativas, tem os programas de rádio da FECOAGRO e tem também o acesso à TV Coop. Tudo está no site da FECOAGRO, um mundo de informação para você que tem a ver com o agronegócio e o cooperativismo. Acesse diariamente www.fecoagro.coop.br. Você ficará mais informado e saberá sempre primeiro. FECOAGRO, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina. Juntos, somos mais fortes. Toda a história começa com um primeiro passo. E o do cooperativismo catarinense foi dado com o sonho de um imigrante francês. Uma ideia que tomou forma e se expandiu, até chegar à fundação da Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, a OCESC.
Em pouco tempo, a OSESC se consolidou e ampliou sua representatividade. Acompanhando as mudanças no Brasil, foi essencial para a criação do SESCOP. Depois disso, a OSESC continuou trilhando seu caminho junto ao desenvolvimento do sistema. E nesse cenário consolidado, planejou melhorar sua estrutura em 2011. São 50 anos da OSESC. É importante reconhecermos e valorizarmos todas as pessoas que construíram a OSESC. Pessoas que fizeram a gente chegar até aqui. Tudo começa com um primeiro passo. E é dele que celebramos a história que criamos. Uma história de cooperação. A araucária, também conhecida como pinheiro brasileiro, é uma espécie florestal nativa do Brasil. Ela é muito importante para o ecossistema, pois a semente, que é o pinhão, serve de alimento não só para nós, mas também para as aves e outros animais. E a EPAGRE, em parceria com outras instituições, está experimentando uma tecnologia inovadora de enxertia da araucária. O foco é na produção de pinhão. Reportagem do programa de TV SC Agricultura. Nós estamos em uma das maiores áreas de pesquisa com a araucária do sul do Brasil. A araucária, que é o nosso pinheiro brasileiro. Aqui, os pesquisadores da EPAGRE e Embrapa estão realizando vários estudos, como, por exemplo, a enxertia dessa planta, tão importante no desenvolvimento social, cultural e econômico do sul do país. Sobre esse experimento, eu vou conversar com o pesquisador Gilson Galotti, que trabalha aqui na Estação Experimental de Canoinhas. Gilson, qual é a área dessa pesquisa? Nesta área com araucária nós temos 45 mil metros quadrados no espaçamento 9 por 9 entre as plantas, que vai dar em torno de 566 plantas que serão enxertadas. E quando que iniciou esse trabalho? Faz 2 anos que nós plantamos esses porta-enxertos, com sementes oriundas da região. E então nós vamos enxertar esse material, esses porta-enxertos, com 61 materiais genéticos diferentes oriundos da Embrapa Florestas. Esses materiais foram coletados desde Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, da araucária e do pinheiro brasileiro, e vai ter em torno de 6 materiais de um pinheiro australiano que também nós vamos implantar aqui para observação, validação, difusão no futuro. E por que, Gilson, que vocês iniciaram esse estudo abordando a enxertia? Qual a importância dessa ação? Na realidade, a enxertia é apenas para a gente conseguir introduzir os diferentes materiais genéticos, tá? Que o que interessa para nós é ver o material que vai se adaptar. Esses materiais genéticos nós temos desde pinheiro precoce, intermediário e tardio. São pinheiros selecionados que produzem bastante pinhas e pinhões graúdos, a maioria deles. Por isso que a gente quer ver, validar se todos se adaptam a essa região. E como é que está o desenvolvimento dessas plantas ainda pequenas? Está dentro do esperado, está bem na época de nós fazermos a enxertia, está num tamanho bom para nós fazermos a enxertia. Esse solo é um solo bom, já que a araucária exige um terreno fértil, então o crescimento está dentro do esperado. É a primeira vez que vocês vão fazer a enxertia de araucária aqui na Estação Experimental? Sim, nós vamos fazer a enxertia, é a primeira vez. Como eu falei, nós temos um termo de cooperação e um plano de trabalho com a Embrapa Florestas. O pessoal vai trazer o material genético aqui, nós vamos enxertar junto, já que é um trabalho em parceria Embrapa, EPAGRE, EPAGRE, Embrapa. Olá, eu sou Ivar Wendley, sou pesquisador da Embrapa Florestas, sediada em Colombo, Paraná. Estamos aqui hoje na área experimental da EPAGRE de Canoinhas para fazer a parte de enxertia de araucária. Todo o processo de enxertia começa com a brotação da árvore selecionada. Essa brotação, no caso, ela veio de uma árvore selecionada, nós tiramos ela da copa, podamos o ponteiro da árvore, esperamos rebrotar e tiramos esse ponteiro na forma de tronco. E aqui nós vamos fazer todo o processo de limpeza, tirar as acículas e agora, na sequência, nós vamos então fazer a enxertia por borbulia de placa. Então aqui a gente tira essa placa, que na verdade tem vários pedaços de pré-gema, que a araucária não tem gema. E essa que vai servir para ser enxertada.
Então, inicialmente foi removido as acículas, né, nessa parte da planta, para favorecer o processo de enxertia. Depois foram feitas placas da planta, futura planta, que vai se transformar dessa genética de uma determinada progênese. Aí a gente faz uma espécie de um gabarito, um corte na parte de cima e um corte na parte de baixo. Aí remove uma placa da casca do cavalo. E a próxima etapa, então, olha, ele acaba casando perfeitamente, né? E a próxima etapa é passar a fita. A fita não tem nada de especial, é um plástico, né? Então ela tem por objetivo segurar bem preso o enxerto, evitar a perda de umidade e não deixar a entrada de ar. E daí ela fica esse período ali de 40, 60 dias lignificando, fazendo as células novas de câmbio de floema. Prontinho. E depois? Aí fica em torno de 40, 60 dias aqui. Depois é decepada a copa, removido o plástico. Aguarda-se uns dias, né? Para ver se ele realmente deu, se ele pegou. Aguarda-se uns dias, daí ele vai iniciar a brotação. Aí decepa a copa. E depois tem que fazer a manutenção porque vai vir bastante broto do cavalo, né? Tem que deixar somente o broto do enxerto. E para o quadro Relembrando desta semana, vamos mostrar uma matéria feita no ano passado, mais precisamente em maio de 2020, quando a OSESC divulgava os números do cooperativismo relativos a 2019. O crescimento naquele ano passava dos 19%, com resultado expressivo, novamente o ramo agrícola. Vejam agora então esse conteúdo que destaca a pujança do cooperativismo na reportagem do programa de TV Cooperativismo em Notícia. O sorriso do associado e a satisfação do líder cooperativista são o espelho de um movimento que só faz bem para a sociedade. Dia após dia, ano após ano, o cooperativismo catarinense se tornou uma fábrica de boas notícias. Não tem crise, pressão externa ou fake news que consigam parar esse movimento extraordinário. É um setor que sabe dividir riquezas, que preza pela harmonia e que tem nos cooperados os donos desse patrimônio todo. Falo isso para justificar o ano cooperativo de 2019 em Santa Catarina. Juntas, as 254 co-irmãs cresceram quase 14%. Fomos 12 vezes maiores que a economia brasileira, ou seja, geramos em faturamento 40 bilhões e 700 milhões de reais. Existem outros números que precisam ser socializados com o mundo externo ao do cooperativismo. Seja no campo ou na cidade, a parcela de associados aumentou. Hoje, somos mais de 2 milhões e 700 mil cooperados. Além disso, as cooperativas do sistema OSESC empregam diretamente 68 mil pessoas. É ou não um modelo a ser seguido? Nós fizemos um trabalho bem aprofundado com todos os cooperativistas do estado de Santa Catarina, com os dirigentes, colaboradores, também todos os seus corpos técnicos, e também chegou isso aos nossos associados. E também outro fator muito interessante, foi um ano muito especial também, em todos os setores nós tivemos crescimento. Em todos os ramos do cooperativismo a gente percebeu que umas se destacaram mais, mas todos cresceram, então foi uma soma realmente muito interessante. Esse desempenho histórico mostrou que o quadro social cresceu quase 10%. Resumindo, metade da população de Santa Catarina está intimamente ligada ao cooperativismo. São mais de 450 mil jovens associados e quase 1 milhão e 100 mil mulheres. Isso demonstra que a família catarinense passou a acreditar nesse modelo. Eu acho que esse trabalho que Santa Catarina vem fazendo ao longo dos anos, um trabalho muito importante junto às mulheres cooperativistas e também junto aos jovens também. Então a gente percebeu que os jovens, esse crescimento foi mais no cooperativismo de crédito. Por ramo de atuação, o agronegócio foi disparado, o que teve o maior resultado.
representou 63% de todo o conglomerado. Isso, em termos de números, gerou uma receita de quase 26 bilhões de reais. Fruto do quê? De uma cadeia profissional e atuante. É lembrar que um dos fatores principais que as nossas cooperativas agropecuárias se envolvem e se dedicam é a questão da produção de grãos, que teve, mais uma vez, uma valorização especial, trouxe, junto com toda a cadeia de insumos, uma receita operacional importante para as nossas cooperativas filiadas, elas que, não só as nossas filiadas, mas também as demais cooperativas agropecuárias do Estado, têm uma atividade bastante diversificada. E, além da produção de grãos, toda a movimentação de insumos, se dedicam à produção hoje de suínos, de frangos, de leite, e, obviamente, isso agrega valor. Já o ramo crédito teve o segundo melhor desempenho dentro do cooperativismo em 2019. É disparado o que possui o maior número de cooperados. O crescimento do cooperativismo de crédito, ele se dá em função do atendimento que as cooperativas estão dando presencialmente para cada pessoa. Como a gente usa, não usa o cidadão como número, e sim como uma pessoa, conversa com ele, e esse trato que é dado, o atendimento mais pessoal, faz com que haja uma aproximação maior e as pessoas conversam entre si e contam uma para outra de como o cooperativismo, como ela é atendida pelas cooperativas. Isso faz com que mais pessoas queiram, se interessem em saber como é que funciona o cooperativismo. Já o ramo saúde faturou 4 bilhões e 400 milhões. O de transporte, mais 1 bilhão e 900 milhões. E o ramo infraestrutura, que gerou mais de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Esse resultado animou o setor, que é um impulsionador de boas novas. Os demais ramos também todos acompanharam com um crescimento menor, mas todos cresceram. Viu? Quando a gente fala que o cooperativismo é a melhor opção de vida, seja no ramo que for, esses números dão base para toda essa tese. E com os bons resultados relembrados pela OSESC em plena pandemia, vamos ficando por aqui com o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Continue com a gente, porque juntos somos mais fortes. Até amanhã.